Olá, pessoal. Hoje a gente vai dilatação térmica. Bom, vamos falar um pouquinho então da relação entre a temperatura e a expansão dos sólidos, né, que seria o processo de dilatação térmica. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui um material representado em azul e de laranja as moléculas que compõem esse material. E eles estão a uma temperatura, eu chamo ali de TI, temperatura inicial. Então, toda vez que você aquece um material, se você lembrar dos conceitos passados da nossa aula, as moléculas de qualquer material elas ficam mais agitadas, né, porque a temperatura aumenta. Quando elas ficam mais agitadas, elas tendem a se afastar um pouco uma das outras. Isso faz com que o material aumente de tamanho, provocando o que a gente chama de dilatação térmica, né? Então o material fica com um tamanho maior porque as moléculas ficam um pouco mais afastadas umas das outras devido a essa agitação provocada pelo aumento de temperatura. Então aqui ocorreu um aumento de temperatura de TI para TF, provocando essa expansão, né, que a gente chama de dilatação térmica. É, essa expansão a gente representa ali pelo ΔL, né? O ΔL então representa esse aumento de tamanho conforme a variação de temperatura. Uma coisa importante aqui é que o processo pode ocorrer tanto para aumentar quanto para diminuir. Então, quando ocorre o aumento de temperatura, o material aumenta de tamanho e a gente chama isso de dilatação. Mas pode acontecer o processo inverso também, de você reduzir a temperatura do material e as moléculas se acomodarem, ficarem um pouco mais próximas umas das outras, e o material diminuir de tamanho. E isso a gente chama de contração térmica, né? Então, tanto a dilatação térmica quanto a contração térmica, elas ocorrem por conta dessa mudança de temperatura a qual o material é submetido. Mas lembre-se que isso não altera a massa do material, isso apenas altera o distanciamento entre as moléculas, né? O material fica um pouco maior porque as moléculas se distanciam um pouco mais devido a esse aquecimento ou resfriamento. Então, quando é o aquecimento, ocorre a dilatação, quando é o resfriamento, ocorre a contração térmica. Então, isso muda apenas um pouco a densidade do material. Lembrando que densidade, né, a gente calcula pela a razão entre a massa e o volume, né? Então, o que muda um pouquinho aqui é apenas a densidade do material quando você aquece ou quando você contrai o material. Bom, os tipos de dilatação dos sólidos, né? Basicamente tem três tipos, linear, superficial e volumétrica. A gente vai estar vendo cada um deles aqui. Bom, primeiro é a dilatação linear. Como o próprio nome fala, essa dilatação linear é algo que tende a acontecer em uma única dimensão, como se fosse uma linha. Então imagine objetos onde a dimensão principal deles é o comprimento, por exemplo, uma corda, um pedaço de metal, um cabo comprido, né? Então materiais onde a dimensão principal seja em formato linear, essa seja a principal medida desse objeto, né? Então a dilatação linear ela aparece em vários objetos, mas entre eles eu queria colocar aqui os trilhos do trem, né? Esse metal aí que compõe o trilho do trem de maneira linear. Uma coisa interessante, não sei se vocês já observaram os trilhos de trem, mas a cada distância, a cada determinado trecho, eles não ficam encostados um no outro, assim como a gente vê aqui na foto. Eles têm uma leve folga entre um trilho, entre um ferro do trilho e outro. Justamente porque como eles são submetidos às temperaturas, né, de noite esfria um pouco, de dia esquenta às vezes muito, isso faz com que eles mudem muito de tamanho, devido à dilatação e à contração térmica. É um tamanho, é uma dilatação e contração pequena comparada ao tamanho do trilho. A gente não consegue perceber às vezes isso a olho nu. Mas quando a gente olha essa pequena folguinha, quando ele está mais frio ou quando ele está mais quente, ela é importante por quê? Porque se ele já estiver encostado, imagine uma situação que eles estão encostados e ele é submetido a uma temperatura alta, ele vai dilatar, vai aumentar de tamanho e um vai empurrar o outro, podendo acontecer um acidente, assim como a gente vê aqui na foto na direita. Olha, são situações onde o trilho esquentou muito, não tinha essa folga de dilatação em alguns trechos, né? E aconteceu aí, esses trilhos ficaram torcidos, e isso é um perigo, né, para as ferrovias, porque os trilhos eles têm que estar alinhados certinho para as rodas do trem encaixarem em cima. Então qualquer dilatação errada faz eles se torcerem e o trem pode descarrilhar. Então eles precisam dessa folga justamente por conta da dilatação linear que eles sofrem
para que ele não ocorra então esse processo aí de encostar um no outro e serem torcidos. Outro fenômeno que acontece também devido à dilatação linear, que talvez você não tenha percebido, mas são os fios e cabos que ficam nos postes de energia elétrica, né? Se você observar, eles não são assim totalmente esticados, eles sempre ficam com uma folga, igual a gente vê na imagem aí. Eles nunca estão totalmente esticados. Por quê? Justamente porque em situações onde eles podem resfriar, eles podem se contrair. E se eles já estiverem esticados, né, em cima dos postes e se contraírem, pode acontecer deles romperem ou até entortarem o poste. Então isso seria um perigo também aí para as redes de fiação elétrica. Então é por isso que os cabos de fiação elétrica, eles sempre têm uma pequena folga, né, por conta desse processo aí de dilatação e contração térmica. Uma coisa que acontece muito até para quem utiliza instrumento musical de corda é que a temperatura provoca esse efeito de dilatação e contração nas cordas. Então, conforme o músico vai começar a tocar o instrumento, a temperatura dele, da mão dele, por exemplo, entra em contato com as cordas e altera um pouquinho o tamanho das cordas. É algo bem pequenininho, mas já é o suficiente, né, para quem é músico aí sabe que um pouquinho que você puxa ou contrai a corda já altera a nota. Então é por isso que o músico sempre antes de começar a tocar ele faz um aquecimento, ele sempre está ali em contato com o instrumento antes de começar a tocar, faz toda uma afinação. Por quê? Porque a temperatura interfere no som do instrumento por conta da dilatação das cordas. Até por exemplo, se ele afinar o instrumento num ambiente quente e depois for para um ambiente com ar condicionado ou vice-versa, isso altera toda a afinação do instrumento por conta da dilatação térmica que acontece nas cordas. Outro tipo de dilatação é a dilatação superficial. Quando a palavra superficial, né, ela trata então de objetos que tratam aí de duas dimensões, por exemplo, um piso, né, uma madeira planada, algo que não tenha como dimensão principal apenas o comprimento, mas o comprimento e a largura. Então, um exemplo que a gente pode citar aqui é o próprio piso, né? E se você observar no piso da sua casa ou no piso de qualquer lugar que você for, você vai notar que sempre nesses pisos existe uma folga entre um piso e outro, né? Eles colocam ali um rejunte e tal, mas essa folga ela não é feita de enfeite. Essa folga ela é proposital por conta do fenômeno da dilatação térmica. O que acontece? Se você colocar um piso muito encostado um no outro, né, dependendo até do tamanho do piso, esse efeito fica maior. Em dias quentes, esse piso vai dilatar e ele vai dilatar em todas as direções. E pode acontecer de ele encostar um no outro se ele não estiver suficientemente espaçado. E daí, se acontecer isso, pode acontecer algo semelhante ao que a gente vê aqui na imagem direita. Ó. Alguns pisos que estavam muito juntos dilataram, tanto por conta do aquecimento, em algumas situações até por conta de umidade, mas acontece eles aumentarem de tamanho e se não tiver essa folga, eles empurram um ao outro até quebrando ou subindo, igual a gente está vendo aqui. Então, essa folga, né, entre um piso e outro, isso existe até em construções, em grandes blocos aí de alvenaria, tem alguns blocos de prédio, grandes construções que tem esse tipo de folga por conta da dilatação térmica, porque se um material empurrar o outro, como é um material cerâmico, ele não tem uma grande flexibilidade. Então, se um empurrar o outro, ele vai trincar e vai quebrar. Então, tem que ter essa folga em alguns materiais. A dilatação agora volumétrica, ela ocorre em todas as dimensões, né? Então imagina aí para cima, para baixo, para o lado e para o fundo, né? Ou imagina aí comprimento, largura e altura. Então ela ocorre em todas as direções. Na verdade, na natureza, todas as dilatações acontecem de maneira volumétrica, mas é que alguns materiais, eles são, por exemplo, que nem o piso, né? Ele dilata para cima também, mas como a altura dele é muito pequena, ele tem essa dilatação da altura do piso, ela é quase desprezível. Ou, por exemplo, a dilatação de uma corda no sentido transversal, ela também é muito pequena. Então, dependendo do tipo de material, a gente despreza por conta que a dilatação fica realmente muito pequena. Mas todos os materiais, eles dilatam para todos os lados, né? Ou seja, de maneira volumétrica, quando eles são aquecidos. Então, como que acontece aqui? Um exemplo, né, de dilatação volumétrica algumas peças que são encaixadas, né, por exemplo, peças de metais, tem algumas peças que elas não são nem soldadas e nem parafusadas. Elas são encaixadas através do processo de contração térmica. Então a peça é aquecida, quando ela aquece, ela dilata, ela consegue encaixar, por exemplo, no eixo. Aí quando ela resfria,
ela aperta, então a junção fica bem firme ali no eixo, e daí não é preciso às vezes nem colocar nenhum tipo de solda, nenhum tipo de parafuso, porque a própria contração térmica fixa uma peça na outra. Então tem muitas peças que são fixadas através desse processo de dilatação e contração volumétrica. Mas uma aplicação muito interessante, né, é a dilatação nos instrumentos musicais. Tem alguns instrumentos musicais que, que tem muita influência dessa dilatação, até por conta do material que são feitos, materiais metálicos, alguns de madeira, mas principalmente os metálicos. O que acontece? Todo instrumento musical, por exemplo, de sopro, como a gente vê aqui, eles sofrem variações no som conforme o tamanho e o comprimento deles, né? Quanto maior o comprimento, mais grave fica o som. Então, quando o músico vai afinar o instrumento, o próprio ar do corpo dele, que está quente, altera a temperatura do instrumento, e isso provoca uma leve diferença de afinação do instrumento. Então, ele sempre tem que aquecer o instrumento, né, com o próprio ar dele antes de começar a tocar, e manter essa temperatura para que não ocorra dilatação térmica no instrumento e não ocorra também uma variação aí na temperatura desse instrumento. Outra aplicação bem interessante são as próteses dentárias, até aqueles materiais que eles utilizam para consertar, né, o dente ali, colocar nas obturações. Esses materiais, cada vez mais os cientistas têm tentado desenvolver uma substância que se aproxime da dilatação térmica do dente. Por que tem que ser dessa maneira? Olha só, imagina você colocar uma coisa ali para tampar o buraco ali do dente, que tem uma dilatação térmica maior do que o seu dente. Olha só, quando esse negócio esquentar, ele vai aumentar de tamanho muito mais do que o seu dente, e ele vai trincar o seu dente, vai arrebentar ele. Ou o contrário, quando resfriar, ele vai contrair demais e ele vai se soltar do seu dente. Então, esses materiais que são colocados no dente, eles têm que ter uma dilatação térmica igual, ou seja, de maneira conjunta com o material que é feito o dente, né? O material biológico que é feito o dente. E não existe isso, né, de maneira tão fácil. Isso tem que ser desenvolvido e testado de diversas formas até se conseguir a substância mais próxima, mais perfeita. Então, esses materiais eles são muito específicos para esse tipo de situação por conta desse fenômeno da dilatação térmica no nosso dente. Bom, como que a gente faz então para calcular essa dilatação para qualquer tipo de material? Então vamos lá. Essa barrinha aqui que eu coloquei de azul representa o material que vai sofrer dilatação linear. Bom, esse Li representa o comprimento inicial desse material. E o ΔL representa aquilo que o material vai dilatar ou vai aumentar de tamanho quando ele sofrer a variação de temperatura. Então, como que a gente faz para calcular esse ΔL, essa variação de tamanho do material? Fica dessa forma aqui, ó. O ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear e vezes a variação de temperatura que esse material sofreu. Então, ΔL, lembrando aí, é a dilatação linear, o Li é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear e o ΔT é a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação linear, ele é um número que representa o tipo de material que você está colocando ali para fazer, para submeter essa variação de temperatura. Então, por exemplo, um material metálico, ele dilata de maneira diferente do que o material plástico e, por sua vez, também diferente do que o material cerâmico. Então, cada tipo de material tem um aumento de tamanho diferente para a mesma variação de temperatura que ele é submetido. Alguns dilatam mais, outros menos. E é esse número alfa que separa aí, que é específico para cada tipo de material. Então, cada material tem um coeficiente de dilatação linear específico. Agora, a dilatação superficial é bem semelhante à equação, bem semelhante à ideia. A única coisa que vai mudar aqui é que as letras agora vão representar uma área, né, uma superfície. Então, o SI aqui representa uma área inicial, como se fosse aquele piso que nós vimos lá, né? Então, o SI é a área inicial do piso. E o ΔS é aquilo que ele aumentou de tamanho, aquilo que dilatou. Então, a equação fica bem parecida. ΔS é igual a SI, que é a área inicial, vezes o beta, que agora vai ser o coeficiente de dilatação superficial, e o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, a legenda aí bem semelhante. O que vai mudar mais aí, então, as letrinhas, né, representando a área. Então, ΔS é dilatação superficial,
o SI é a área inicial, o beta vai ser agora o coeficiente de dilatação superficial e ΔT a variação de temperatura. Então o beta, mesmo significado do alfa, ele está associado ao tipo de material que essa superfície é feita. Uma observação importante é que como os materiais, na verdade, eles podem sofrer dilatação tanto linear quanto superficial ou até volumétrica, esses coeficientes eles dependem do tipo de material e não em si da forma dele. Então, independente se é dilatação superficial ou volumétrica, a gente vai usar equações diferentes, mas os coeficientes eles têm uma proporção conforme o tipo de material. Então, por exemplo, coeficiente de dilatação superficial ele pode ser obtido utilizando essa regrinha aqui, ó, 2 vezes o alfa, que é o coeficiente linear. Então, se você tem o valor do coeficiente linear, você consegue encontrar o valor do coeficiente superficial. Basta multiplicar ele por 2. Por último, a dilatação volumétrica, também bem semelhante à ideia. Você tem aqui de volume inicial, que é o VI, e o ΔV, que é a variação do volume desse material. Então a equação fica parecida, ó, ΔV igual a VI, vezes, agora é o coeficiente gama, que também é o coeficiente associado à dilatação, só que agora volumétrica, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. Então, esse coeficiente de dilatação volumétrica também é específico do material e ele também pode ser obtido através do coeficiente de dilatação linear. É só você multiplicar o coeficiente de dilatação linear por 3. Então, para achar o de dilatação superficial, a gente multiplica por 2. Para achar o de dilatação volumétrica, a gente multiplica o linear por 3. Um efeito importante que acontece na dilatação é que alguns materiais eles podem quebrar se forem submetidos a uma diferença muito grande de temperatura. Por quê? Porque partes desse material vão aquecer primeiro e outras não. E isso vai provocar uma ruptura no material. Isso é muito comum em materiais cerâmicos e algumas peças de vidro, jarras de vidro, por exemplo, ou copos de vidro. Quando você coloca algum líquido muito quente, você pode trincar o fundo ao quebrar o material por conta desse fenômeno. Então, olha só. Imagina que esses quadradinhos azuis que eu coloquei aqui representam uma jarra, um material feito de vidro, por exemplo, ou cerâmica. E você coloca um líquido muito quente aqui no fundo dele. O que acontece? O vidro e materiais cerâmicos, eles são péssimos condutores de calor. Então, o que vai acontecer? Quando você colocar um líquido quente, a parte de baixo vai esquentar primeiro e a parte de cima vai demorar um pouco para esquentar, porque o calor demora a passar nesse material. Como a parte de baixo vai esquentar primeiro, ela vai dilatar primeiro. Ela vai dilatar mais do que a parte de cima, porque a parte de cima ainda não esquentou. Então, olha só, se você observar aqui, ó, ela vai ficar com um tamanho diferente. Como o vidro e outros materiais cerâmicos não são muito flexíveis, né, para esse tipo de situação, ao invés de eles simplesmente torcerem, eles vão quebrar. Então, quando você coloca esse tipo de material numa temperatura muito alta em apenas uma parte desse material, parte dele vai dilatar e outra não, e isso pode ocasionar então a quebra ou a ruptura. Por isso tem que tomar cuidado na hora de colocar líquido quente ou coisa quente em materiais de vidro. Apesar que a gente vai ver aqui, ó, que existem alguns tipos de vidro que são feitos, né, com uma capacidade maior de suportar esse tipo de situação. Todos têm um limite, mas tem alguns que suportam mais. Então olha aqui, ó, o vidro comum, se você observar aqui o coeficiente de dilatação linear, ele é 0,9 elevado a menos 5. Agora o vidro Pirex, ele tem um coeficiente de dilatação linear menor, 0,3 a menos 5. O que isso significa? Que o vidro Pirex ele dilata menos do que o vidro comum. Isso significa que o vidro Pirex é mais difícil, né, de quebrar devido a essas variações de temperatura. Então eles suportam um pouco mais essas variações de temperatura do que o vidro comum, por isso eles são utilizados aí até mesmo para fazer aquelas portas de vidro de forno, né, até alguns materiais aí para colocar alimentos mesmo feitos de vidro, são feitos com esse vidro Pirex e até alguns outros tipos aí mais modernos que existem de vidro que tem um coeficiente de dilatação linear menor por conta justamente dessa questão da variação de temperatura que pode quebrar o material. Então vamos resolver aqui, ó, um exemplo de cálculo de dilatação. Olha só. Uma barra de alumínio de 2 metros de comprimento sofreu uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. E ele quer saber aqui o seguinte, ó, qual que é a dilatação linear dessa barra
e o comprimento final dessa barra. Ele me forneceu ali o alfa, né, e o AL, que representa o alumínio. Então ele me forneceu o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Aquele E significa vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1 ali, que é dividido por graus Celsius. Bom, vamos lá, como é que a gente resolve isso aqui? A letra A, então, ele quer saber dilatação linear. Como que a gente calcula dilatação linear? Né? A dilatação linear é o ΔL. Então, o ΔL a gente viu lá que é Li vezes alfa vezes a variação de temperatura. Então, vamos pegar as informações que ele deu aqui. Ó. O Li é o comprimento inicial, que ele fala lá que é 2 metros. O alfa é o 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. E o ΔT é 50 graus Celsius. Então, essas são as informações que ele me deu. Então, como estão nas unidades padrões aí do sistema internacional, é só a gente colocar na equação. Então, olha só, vai ficar 2 vezes o 2,4 vezes 10 a menos 5 vezes o 50. É só colocar do jeitinho que está ali na equação. Aí a gente resolve primeiro aqui, ó, a parte do 2 vezes 2,4. Então, 2 vezes 2,4 fica 4,8. Aí o resto a gente repete, ó. O 10, a menos 5 e o 50 a gente repete. Agora eu vou multiplicar o 4,8 pelo 50. 4,8 vezes o 50 vai dar 240. E o resto a gente repete também, ó, vezes 10 a menos 5. Se eu não pedisse para fazer nenhum ajuste ou de notação científica, aqui você já poderia encerrar a conta e colocar a unidade de medida, né, que seria metros. Mas vamos ajustar aqui só para a gente poder ver quanto que daria isso em milímetros, né? Como é que a gente faz? Primeiro a gente ajusta a vírgula. Lembra como é que a gente faz lá? Você pega a potência, que está a menos 5, e para ajustar a vírgula você vai andar 5 casas para a esquerda, né? Para poder somar ali então as casas e sumir com aquele expoente ali, aquele menos 10. Então você desloca as casas, 5 casas. Por que 5 casas? Porque está elevado a menos 5. Então, para você tirar essa potência, você tem que andar 5 casas para o lado esquerdo. Então, andando 5 casas ali da vírgula do 240 para o lado esquerdo, vai ficar 0,0024 metros, né? Esse é o tamanho em metros. Como é que a gente faz para transformar isso para milímetros? A gente multiplica por 1000. Então, vai dar 2,4 milímetros. Então, esse foi o tamanho que essa barra dilatou, essa barra de 2 metros, para uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Ela aumentou, então, 2,4 milímetros. Bom, a letra B pergunta, né? Vamos voltar aqui. A letra B pergunta qual que é o tamanho final. O LF, né, seria o comprimento final dessa barra depois dessa dilatação. Então, basicamente, né, comprimento final é a diferença entre o final e o inicial. Então, se você passar o LI para lá somando, vai ficar ΔL mais LI. Então, basta você somar o comprimento inicial que a barra tinha, mais a dilatação que ela teve. Bem simples, né? Ela tem um tamanho, ela dilatou, é só somar os dois. Então, ela já tinha 2 metros de tamanho e aumentou 0,0024, que foi o que a gente calculou. Então, o tamanho final dela vai ser 2 metros e 2,4 milímetros, ou 2,0024 metros. Então, só para ilustrar aqui, ó, ela tinha 2 metros e aumentou 2,4 milímetros.